Aqueles que ainda não têm um coração novo, amém? Um coração que faça a sua vontade. Se você tem essa dificuldade de obediência a Deus, muitos têm, eu também tenho. Ó Deus, crie em mim coração, puro, faça a tua vontade. E nós sabemos que nós somos falhos, né? Mas Deus é fiel. Ele vai fazer esse nosso pedido, amém?
tá? Todos os irmãos que tiverem coração a pegar seu dízimo de ofertas. Desculpa a falta de comunicação. Vamos nesse momento, rapidamente, a gente pega as duas ofertas. Fica à vontade, tá? De longe te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno. De longe te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias a Deus eterno. De longe te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno. Aleluia. Amém? Posso sentar? Paz do Senhor Jesus. Antes da gente orar, pedindo para os queridos crianças, apresentar inclusive dentro da casa do Senhor. Eu queria fazer uma sugestão. Você conhece pessoas que precisam de salvação? Conhece, né? Conhece. A gente vai orar agora pedir que Deus abençoe essas pessoas com salvação. Mas antes, vamos compartilhar o nome dessas pessoas? Eu preciso que Jesus salve o meu irmão Márcio e a minha irmã Lúcia. E você? Pode ser, gente. Pode ser o nome, gente. Diga para eles. Aguinaldo. Mas, pode ser o nome, gente. Seu Aparecido. Seu Daniel. É? É, o senhor é. Como é o nome dele? Sério. Mais, gente. Valéria. Fala o nome delas aí. Tá bom. Sério? Seu Sebastião. O Michael e o Pedro. Mais? Senhor Osmar. Anderson. André. É isso? Nenhuma hora?
Senhor Israel, eu sou Jesus. Esse tipo de oração, uma oração especial para a salvação, né? E eu queria sugerir, aqueles que puderem, que conhecem as vozes, vamos pedir, vamos, para a gente pedir a Deus que Ele salve essas pessoas? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, também, Pai, quero, junto com os meus irmãos, Deus, apresentar diante do Teu altar nossas orações, Pai, cada um de nós que estamos, depois de ter compartilhado, Senhor, o nome dos nossos queridos, nós queremos que o Senhor salve, Pai, agora nós nos curvamos diante do Teu altar e deixar essas pessoas ali, Senhor, diante de Ti, Pai, suplicar ao Senhor no nome de Jesus, juntos, o Senhor possa resgatar essas pessoas, Pai, da escravidão do pecado, Deus. Libertá-las, Pai, dos vícios, do mal que existe no coração delas, Pai. Não apenas mudar, Deus, transformar as vidas, não, Pai, fazer com que elas, recebendo a Jesus, possam nascer de novo, Pai. Nascer novamente. Nós pedimos assim, Deus, depositamos cada nome compartilhado aqui diante do Senhor, pedindo salvação, 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 Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
é a primeira apresentação da nossa igreja, depois que a gente começou a Igreja Batista Tabernáculo em Casa Boa. Deixa eu chamar a Cris para trazer bebezinho que eu não conheço ainda, para ser apresentado, e toda a família também que quiser vir aqui. O Rafaelzinho, vem cá, toda a família que estiver aqui. Já está chorando voltar agora, já está aqui comigo. Irmã Maria Helena e irmã Cris fazem parte desse momento aqui. Irmã Cris está chegando bem, cara. Cara, eu estou Quando a gente vem apresentar nossas crianças assim no altar do Senhor, nada mais é do que uma demonstração de que nós desejamos que Deus continue a tomar conta, guardar e proteger. Bom? E esse é o nosso desejo, né? De apresentar o pequeno Rafael diante do nosso Senhor. A gente volta para lá. Estenda suas mãos para cá, para o Senhor, desejamos toda sorte de bênçãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por essa bênção. Em especial, Pai, nós, a tua igreja, Deus, de segurar em nossas mãos, Pai, o presente do Senhor deu, Pai, aos nossos irmãos. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é doador da vida, Pai. O Senhor concede essas bênçãos a nós, poder cuidar dos nossos filhos, Pai, poder ajudá-los, Deus, crescendo, prepará-los para a vida, Senhor. Muito obrigado. Deus vivo e santo, este ato, Pai, junto com a família, Deus, nós queremos dedicar o pequeno Rafael ao Senhor, colocá-lo em teu altar, Pai, dizer que ele pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Deus, pedir a Ti que o Senhor possa abençoar, Deus, cada dia da vida dele, guardá-lo das enfermidades, Deus, que tanto assola as criancinhas, livrado, Deus, de todo mal, Senhor. E pedir uma bênção especial a Ti, Pai, o Senhor que é eterno, o Senhor que já está lá na frente, Pai, mas está aqui conosco. Prepara o dia da salvação dessa criança, Senhor. Glorifique o nome do Senhor em sua vida, Pai. Nós dedicamos, Pai, este pequeno ao Senhor, em teu altar. Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecidos, Deus, por este momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E não chorou. Amém. Obrigado. Pode se sentar. Meus juniores e as crianças, para a gente orar, vocês. Só os pequenininhos, o senhor está falando. Deus, porque a mensagem é bem curtinha. Nós
temos a ceia do Senhor. Tá. Então vem assim. Ai, que coisa. Aqui, ó, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, abençoe também, Pai, essas crianças, no momento que elas irão ouvir a tua palavra. Abençoe a vidinha delas, Senhor. Nós pedimos assim ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhar o texto da palavra do Senhor com os irmãos. Lembrando que hoje é sábado, né? Da nossa didática, da dinâmica da exposição da palavra, quero ler Mateus capítulo 14 com vocês. Para começar no versículo 22. Mateus 14, 22. Contrário. Vamos ler então a palavra do Senhor. Ó, propõe novo. Ainda tem barulho da segunda pesadelo. Os irmãos me ajudaram na leitura, vamos cada um ler o verso, vamos lá. Participativo, né? A gente vai ler até o verso 36 de Mateus 14, vai começar no 22. Não fique esperando muito tempo, não. Você tem que o outro terminou, já li, já vai rapidinho. Logo em seguida, ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco, adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à tarde, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos vendo o povo caminhar sobre o mar, assustados, e dizendo, fantasma gritaram com ele. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Mas quando Vem, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que não duvidou? Por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou-se. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Senhor, glória a Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Quando depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Ele rogava que os velhos pudessem segurar a ordem de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amém. Obrigado. Obrigado pela leitura, irmãos. Nesse texto, especificamente, é destacado sempre em momentos de meditações aquela visão de Pedro para Jesus e Pedro dando alguns passos
surfando, né? Alguns passos na água do mar. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelos versículos que nós iniciamos lendo, os versos de 22 a 26. Eu quero começar falando aos irmãos acerca dos momentos que a gente se vê só, em que a gente se compreende distante da companhia de Jesus, em que a gente enfrenta as nossas rotinas cotidianas sem contar com a presença de Jesus no nosso lar. Momentos assim que nós podemos nos identificar com os discípulos, enquanto Jesus, ao cair da tarde, nos informa Mateus, despediu a multidão depois da multiplicação dos pães. Jesus disse aos seus discípulos: deixem a sós que eu vou orar um pouquinho. Jesus trabalhou com a multiplicação, depois ele foi orar e ficou ali orando até a madrugada. Os seus discípulos foram para o barco. O Espírito não havia sido enviado ainda, então os discípulos estavam ali sem a presença de Jesus. Jesus estava orando e os discípulos distantes, sós. Assim somos nós, por vezes, tomando nossas decisões distantes de Jesus, tomando as iniciativas para a nossa vida. E veja bem, aquele que estiver entre nós aqui, que porventura não serve ao Senhor, ainda não tem a certeza da sua salvação, não está apenas por um momento a sós, mas está o tempo todo sem Jesus. Isso é muito ruim, porque quando o Senhor veio a eles, depois de passarem um tempo a sós, eles identificaram Jesus como um fantasma. E fantasma, no senso comum, é tido como aquilo que assusta, que não se pode tocar, que não é companhia boa para ninguém, que não é agradável. Quem quer dormir do lado de um fantasma? Quem quer a ajuda de um fantasma? Quem consegue ancorar o barco da sua vida do lado de um fantasma? Quem deseja um fantasma como Deus? Certamente, assim como os discípulos, as pessoas, ou algumas delas, e até nós corremos esse risco, de enxergar Jesus assim, distante, lá e nós aqui, e apenas vendo o Senhor, mas não compreendendo quem Ele é. Não sei se vocês se lembram da informação que diz quem é Jesus para nós. Jesus é o pão dos céus que veio a nós saciar a nossa fome de Deus. Este é Jesus, e não um que traz medo ao coração das pessoas. Jesus é aquele que estabelece o reino de Deus entre nós. Jesus é aquele que tira o pecado das nossas vidas. Jesus é aquele que rasga o véu de separação que existia entre nós e o Pai, Deus. E Ele nos mostra quem Deus é. Jesus é o segundo homem que veio e tinha a oportunidade de errar, mas não errou, que acertou em toda a sua vida enquanto esteve aqui entre nós. E Jesus é aquele que é a demonstração do puro amor de Deus, que nos salva e redime a gente dos nossos erros. Jesus é aquele que vai dizer que é preciso nascer de novo para herdar uma vida eterna dos céus. É preciso não ser mudado, não ser melhorado, não eu mudar de religião, ou mudar os meus princípios. Jesus disse que é preciso nascer de novo. Aquele velho morrer, aquele que consegue enxergar apenas de forma distante como um fantasma, que teme Deus e o que Ele pode fazer, ou teme o que Deus pode julgar, este deve morrer.
de nascer uma nova pessoa, nascer um novo ser, nascer um novo homem, nascer uma nova mulher, aceitando este chamamento salvífico de Deus sobre nossa vida. Ouvindo mensagens assim, aquele que ainda não se entregou completamente ao Senhorio de Cristo, o coração arde. O coração arde por uma oportunidade de conversar com Deus, de encontrar com Ele e de explicar a Ele as angústias que tomam conta de corações distantes do Senhor. Possivelmente o coração que está longe de Deus não consegue enxergar-se como filho, não consegue olhar para a eternidade e ver lá uma morada segura, as portas da Nova Jerusalém vindo em direção a nós, e nós devemos lembrar com a bênção do Senhor eterna sobre nossa vida. Por isso os discípulos então olham para o Senhor e enxergam Jesus andando sobre as águas, e não apenas o vê como aquele amigo que estava do lado deles, aquele que acabaram de multiplicar pães e que eles comeram, se alimentaram, que uma multidão se alimentou e também ajudaram as sobras. Não conseguem enxergar que Jesus os deixou por um tempo, mas que estava voltando, que não há uma limitação para o Senhor. E aí eles imaginam que o nosso Deus, Jesus, amigo, a quem eles estavam lado a lado, era o fantasma. A gente não pode culpar os discípulos, de noite, eles viram vultos, podemos culpá-los por isso, mas tem algo que me chama a atenção nessa passagem, é que, e também a nós, quando Pedro conversa com Jesus, demonstrando uma dúvida de toda a galera que estava no barco, Pedro diz assim: és tu, mestre? Se és tu, diga-me para que eu vá ao teu encontro. Vocês acham que apenas Pedro queria ir ao encontro de Jesus? Ele é o porta-voz. Senhor, o Senhor está aí? Pode ser que seja um fantasma, mas é o Senhor mesmo. Pode ser que eu esteja enganado. Os meus amigos aqui, a gente está tentando aqui descobrir se é o Senhor ou não. Mas se é o Senhor, permita que eu vá. E Jesus diz a Pedro o quê? A gente acabou de ler. Então, venha. Sou eu, Pedro. Venha. Venha. E o texto bíblico informa para a gente, eu acredito, na palavra de Deus, que Pedro andou um pouquinho sobre as águas. Eu não quero ressaltar o fato de Pedro ter se desviado, ter o vento atrapalhado, ter tomado conta dele, seja o que aconteceu com ele. Mas eu quero ressaltar os dois passos que ele deu sobre as águas. Você já conseguiu andar sobre as águas? Tem outro personagem que andou sobre as águas, além de Jesus e Pedro? Só esses dois. Pedro sai do barquinho e ele, de uma forma milagrosa, que o Senhor Jesus o concede, ele pisa na água. Você se lembra de barquinho de pescar, quando a gente vai em Bertioga, que entra no barquinho, teco-teco? Ele saiu lá da Galileia, vazio. Ele saiu da canoinha. Ele saiu, colocou um pé na água. Imagina Pedro dando o primeiro passo, firmar os pés. Consegue imaginar isso? Ele firmou os pés, firmou o outro, deixou o barco para trás. Ele estava indo em direção a Jesus. Talvez você percebeu que ele estava já pisando sobre as águas. Só ele fez isso, além de Jesus. Mas ninguém. Mas algo que também me chama muito a atenção é que Jesus, ele continua aguardando Pedro ir até o seu encontro. Então Jesus está esperando Pedro continuar, e Pedro não consegue. Olha que
coisa semelhante com a nossa relação com o Senhor. Jesus está esperando brotar fé no coração de Pedro para ele viver grandes aventuras, e naquela circunstância era continuar andando sobre as águas, continuar dando mais passos, mais e mais e mais, em meio às ondas, na escuridão, andando sobre as águas, continuar. Mas Pedro não consegue, e a gente sabe a conclusão do que se sucedeu. Mas Jesus faz uma coisa. Jesus poderia desprezar tanto a Pedro e a nós. Jesus poderia desprezar um pouquinho de fé que Pedro teve, também a nós. Jesus poderia dizer: puxa vida, o que eu faço com vocês, gente? Como vocês continuam sem fé, vivendo como alguém distante, que vocês não têm contato, não têm acesso, que vocês têm medo do fantasma? Mas Jesus não despreza. Este ato de Jesus, o texto diz o seguinte: certamente Pedro gritou assim: Senhor, me socorra! Quando ele se viu afogando. Outra circunstância estranha para a gente entender: Pedro sabia nadar para chuchu, melhor que eu e você. Pescador, velho terra. Mas tem uma lição para nós, acredito, neste momento. Ele não sai nadando e volta para o barco, ou volta para os amigos: ô Tiago, me ajuda aqui, estou morrendo. Ô Zé Bedeu, não consegui ir lá com o Senhor, eu estou afogando, me dá a mão aí. E está tirando, não. Pedro disse: Senhor, me socorro. Ó, Senhor, a minha fé não prevaleceu para eu chegar até o Senhor. Eu continuo enxergando o Senhor como alguém a quem eu tenho medo. Eu ainda não consegui te ver como alguém pessoal que deseja andar comigo, me salvar, que deseja ser meu amigo, me ajude. E aí Jesus vem e estende a mão para frente. Outra cena linda a gente pensar sobre ela. Pedro se afrontando Jesus, estendendo a mão e socorrendo a Pedro. Olha, Pedro anda sobre as águas de novo, sabe por quê? Porque se ele não voltou nadando para o barco, ele está no mesmo local. Senhor, me socorra! Jesus o levanta e automaticamente eles se viram. E aí Jesus fala assim: Pedro, você não consegue ir viver essa vida de salvação agora, neste exato momento? Você não consegue? Eu te entendo, Pedro. Eu compreendo que a sua fé é pequenininha. Mas vem, você deu 2 passos. Vamos andar de novo. Se você não pode ir comigo, por enquanto, eu vou com você, seu pai. Olha o que Jesus vai. Pega Pedro do lado e dá mais 2 passos. Ó. E aí Jesus é que entra no mar. Somos parecidos com Pedro humano. Demais, né? Temos atitudes semelhantes da de Pedro sempre, meus irmãos. E eu queria dizer a vocês que nós precisamos melhorar isso. Precisamos. No que diz respeito a crer em Jesus, não dá para crer um pouquinho ou em porcentagens. Se a gente crê, nós cremos até o fim. E precisa ser assim. Se ainda não compreendemos quem é o Senhor, puxa, é mais fácil. Então, precisamos ler a palavra, ouvir de outras pessoas para nos explicar quem é esse Deus, orar, pedir a Ele que Ele nos ilumine. Então, na medida que a gente vai descobrindo quem é o Senhor, vai brotando fé em nosso coração e Deus vai fazendo a gente enxergar Jesus verdadeiro, que nos salva, que enche a nossa vida de paz, de graça, de esperança. É isso que nós precisamos. É isso. Jesus precisava ir até Genezaré, que é do outro lado da Galileia.
porque em Genezaré ele ia encontrar o endemoniado gadareno. E em Genezaré as pessoas iam tocar em Jesus, as pessoas iam receber a bênção vinda das mãos de Jesus, e o texto nos informa que muita gente foi curada, foi tocada pelo Senhor. Aquele episódio com Pedro foi um momento que liga o término da oração de Jesus, em que ele se prepara para ir para uma missão do outro lado do Mar da Galileia. Aquele episódio foi um episódio em que ele para um pouco para ensinar uma lição aos seus discípulos e a nós também. E que lição? De que Jesus nos respeita o momento que nós estamos tendo de fé nele, mas na decorrência da relação de Jesus com seus discípulos, e especificamente com Pedro, Jesus vai cobrar de Pedro atitudes. Pedro, Satanás queria se andar com você, rapaz. Eu tive que intervir. Queria jogar você como a gente separa os grãos de feijão da vagem, da palha. Queria peneirar com a sua vida, mas eu te poupei. No final, Pedro, você consegue me amar da forma como eu preciso? Não, Senhor. Pedro, você consegue me amar da forma como eu preciso? Não, Senhor. Pedro, você consegue me amar da forma como eu preciso? Não, Senhor. O Senhor sabe que eu não consigo. Então, Pedro, já que você reconheceu, agora você está preparado. E no momento em que Pedro reconhece, quando ele ouve lá o galo cantar, que traiu o Senhor Jesus, aquele choro amargurado de Pedro, alguns entendem que ali é o momento da sua conversão. Naquele exato momento, Pedro se derrama aos pés do Senhor. Pedro, depois de que Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja e é chamado de apóstolo. Há informações dele liderando o povo de Deus, há informações de que a sombra de Pedro curava as pessoas, porque ele entregou-se completamente sua vida a Cristo Jesus. Parou de enxergá-lo como um Deus a quem se deve ter medo, um Deus que é inacessível, que é um fantasma, mas passou a ter uma relação pessoal com Deus. E nós precisamos disso. Precisamos. E Ele nos ajude a gente viver nessa dependência. Vivermos amando o Senhor e tendo Ele como nosso amigo, companheiro, fiel. Porque a grande verdade, e é a minha conclusão, nós não podemos apenas ter medo de Deus no que diz respeito à salvação eterna ou condenação eterna. Precisamos amá-lo em resposta ao seu grande amor por nós, e assim servir. Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pela tua bondade, pelo amor, pela palavra. O Senhor ter se revelado a nós e nos ajudado a te compreender. Muito obrigado, Senhor. Deus, abençoe a todos nós que estamos aqui, Senhor, a todos nós. A gente tem essa certeza, Pai, de tua presença em nossa vida. Em nome, Pai, maravilhoso, em nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus. É assim que nós oramos. Amém.
momento em que a gente tem para celebrar o sacrifício de Jesus. É um memorial. Memorial. E neste memorial, todos os discípulos de Jesus são convidados a celebrar o seu sacrifício, para entendermos que o alto preço foi pago, para que cada um de nós fossemos perdoados, justificados, regenerados diante de Deus. Não foi à toa, não quero de paraquedas a oportunidade de termos Deus como nosso Pai. Jesus precisou se sacrificar, morrer, entregar a sua própria vida em nosso favor. Sendo memorial, todos nós participamos da ceia, se lembrando do seu sacrifício. Este é um princípio básico. Tomando os elementos, a gente recomenda que, para que tomemos o pão que representa o corpo do nosso Senhor, o suco que representa o seu sangue, as pessoas que estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, que já passaram pelo batismo, que é uma das ordenanças do nosso Senhor Jesus, tomando os elementos, nós recomendamos assim. Necessariamente não precisa fazer parte da nossa igreja, que faça parte de uma igreja que prega a palavra do Senhor, né? Para tomar os elementos, mas ninguém é privado de participar da ceia por ser um memorial. Então nós estamos nos lembrando que o nosso Senhor ou por nós na cruz. Por isso que é preciso essa palavra antes da ceia, para a gente explicar a importância do significado. E a partir da quinta-feira à noite, nosso Senhor em oração, no Getsemane, começou já a descer o seu martírio por nós. E a partir daí ele é preso, ele é julgado, condenado. A primeira condenação de Jesus são patadas, que era na sua época a morte de cruz, o costume romano. 2 algozes de cada vez. Acertou o nosso Senhor com um chicote de couro, tendo pedaços de ossos na sua boca. E um por vez começou a bater em nosso Senhor Jesus, do início do pescoço até o calcanhar. Por isso que o seu corpo estava dilacerado quando ele pega parte do seu madeiro para subir e direção ao Gólgota. E ali começa o sacrifício do nosso Senhor. Chegando no Gólgota, ele é sacrificado, exposto na cruz. E ele, como imã, ali naquele momento, ele atrás de si, pelo seu pecado, os nossos pecados. E naquele momento, o Pai não pode compactar aquele momento com Jesus, porque Jesus estava, por nossa causa, levando sobre ele a nossa de erros. E Jesus, no final, diz: está consumado. Está consumado. É o mesmo que ele dizer assim: Pai, o Senhor pode salvar agora, porque eu já paguei o preço que eles deviam. Aleluia. Não seja a dívida alta sua, paga o problema. Jesus pagou. Nossa condenação eterna foi quitada do preço, e Jesus nos declarou justos ali, quando ele disse: está consumado. E a partir do sacrifício dele na cruz, nós podemos ter esperança, porque na sua ressurreição nós temos vida. Glória a Deus. Vida em abundância. Glória a Deus mesmo. Aleluia. Aleluias ao nosso bom Deus. Glória a Deus, Porque aleluia. se não fosse por Jesus, o que seria de nós? Louvado seja O teu que nome. seria de nossa vida? Portanto, glórias ao nosso bom Deus. És maravilhoso, Pai. Todos nós lembramos, então vamos partilhar os elementos. Eu convidar a Natália e o Marlon para me ajudar a servir. Se você vai tomar os alimentos, por favor, fique de pé.
facilitar o trabalho dos meus irmãos. Por favor, se levante. A Bíblia relata a nós que na última ceia, no último jantar de Jesus com seus discípulos, ele pegou o pão e ele ensinou uma mensagem aos discípulos. Ele disse: este pão é o meu corpo, e é dado por vós, é partido por vós, falando da sua morte que estava a acontecer. Comamos então em memória do nosso Senhor Jesus. Depois de distribuir o cálice de vinho, Jesus disse: este representa o sangue da nova aliança. Não é o sangue de animais que é derramado para a remissão de pecados, é o sangue da nova aliança, dizendo acerca do seu próprio sangue que ia ser derramado para aplacar a ira de Deus. E ele disse:
Todas as vezes que vocês beberdes, lembrem-se que é o sangue da nova aliança. Bebam então em memória do nosso Senhor Jesus. Graças te damos mais uma vez, Senhor. Graças te damos. Não sei nem muito bem terminar esta oração, porque eu não sei ao certo o que te dar graças, porque tudo sobre nossas vidas provém de ti. Mas graças nós te damos. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo e maravilhoso do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sempre Deus. Amém. Sempre Pai. Amém. Glorificado seja o Santo, Senhor. santo, santo é o Nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso, Deus Deus, um dia o Senhor vai vir nos toda honra e buscar. toda glória. E a gente vai poder te abraçar e agradecer. Amém, Senhor. verdade, Por Senhor. tantos benefícios que o Senhor tem feito Tu a és nossa vida. maravilhoso, Deus. Louvado seja o teu nome. Bendito Honra e seja toda o Senhor. glória te dás a ti. Pai, despeça a gente da tua santa paz, Deus. Despeça a gente do teu santo amor. Cuida, Senhor, da nossa vida durante esses dias que vão vir. Cuida, Pai, da nossa casa, da nossa família. Cuida da integridade física de cada um dos seus irmãos, dos seus familiares. Jesus maravilhoso, Senhor, fiel, nosso amigo santo de todas as horas. Muito obrigado. Continue a colocar nossas causas, Senhor Jesus. Fica bem perto de nós. Segure nossas mãos, porque a gente é fraco, Senhor. Precisamos de Ti a todo instante. Espírito maravilhoso do Deus vivo. Aleluia. Guarde a fé que o Senhor mesmo colocou em nossos corações, na mente, no ser de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, encha-nos de Ti, Senhor. Glória a Deus. Viver muito mais para o Senhor, pensando mais no Senhor, as coisas do alto, Pai. O homem que está com autoridade, pode na terra. Muda, Senhor, decisões erradas que nós temos tomado. Deixa muda o nosso coração, arranca de nós, Senhor, aquilo que não agrada. Encha-nos, Espírito Santo de Deus. Convença a gente sempre a errarmos diante do Senhor. Verdade. É assim que oramos. Em especial, Pai, eu quero desejar ao teu povo, Senhor, uma semana, Pai, de proteção, de cuidado, uma semana em que portas, Deus, possam ser abertas por Ti, e que em nossos lares, Senhor, haja paz, haja amor, Senhor, de marido para com a esposa, esposa para com o marido, amor, Senhor, de filhos para com pais, pais para com filhos, comunhão entre nossos vizinhos, Senhor, vizinhos do lado, vizinhos da frente, Pai. Quero desejar isso, desejar mesa farta, Senhor, mesa farta, Pai. Principalmente, Deus, farta de comunicação, farta, Senhor, de compartilhar com o outro em nossos lares. Desejo isso ao teu povo. No nome bendito e santo do nosso Senhor Jesus. A igreja de Jesus diz: Amém. Glória a Deus. graças ao nosso Deus. Graças a Deus. Agora, a sua oportunidade de desejar a presença do Senhor, desejar graça para o Senhor, uns aos outros. Quem sabe com a oração bem aumentada. Jesus abençoar cada um de nós.